A live de hoje. Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Pedro, analista de suporte aqui da Saulo Software. Antes de iniciar, gostaria de informar que essa live ela é gravada, então caso alguém não consiga assistir ou tenha problemas para ingressar, ela logo vai ser disponibilizada no YouTube, tá bom? Então hoje estamos com mais uma live de novidades, né? Hoje temos tanto melhorias quanto novas funcionalidades para a apresentação, funcionalidades muito legais, tá? Então basicamente os temas que vamos tratar hoje. Vamos passar por os Saurus Pedidos, o app Força de Vendas, ele recebeu uma melhoria em questão da pesquisa de produtos. O PDV Mobile e o Saurus Comandas recebeu uma nova funcionalidade para a utilização de comandas RFID, que eu já vou demonstrar para vocês o que é. O Touch One recebeu uma melhoria na importação de XML, visando a maior facilidade do cliente ao cadastrar produtos diretamente pelo XML, em questão da categoria e marca, e também uma nova funcionalidade do Touch One voltada para o fidelidade ou crediário, beleza? Vamos iniciar então aqui nossos temas, tratando primeiro dos Saurus Pedidos, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, demonstrando o meu celular. Ok. Beleza. Então aqui está no meu celular, basicamente quem não conhece o app Sal dos Pedidos, ele é um aplicativo força de vendas, um aplicativo muito utilizado para efetuar vendas, por exemplo, às vezes na rua, né? O seu vendedor ele pode ter esse aplicativo, pode efetuar pedidos por ele, mesmo que ele esteja sem internet, ele consegue fazer esses pedidos. Depois, quando ele possuir acesso à internet, ele pode sincronizar esses pedidos ao V4. Já temos algumas lives também apresentando esse aplicativo e caso vocês tenham alguma dúvida sobre ele, podem tanto consultar nessas lives ou nos acionar aqui no suporte, a gente pode passar mais detalhes. É um aplicativo muito interessante, voltado principalmente para o vendedor conseguir fazer, por exemplo, prospecções ou vendas na rua, tá bom? Basicamente, a funcionalidade, a melhoria da qual foi implementada nos Saurus Pedidos é em questão à inserção de produtos. Então, podemos ver que eu tenho um pedido aqui no meu Saurus Pedidos, eu vou acessar esse pedido em questão, e aqui temos a parte de produtos, né, que é onde inserimos todos os produtos a esse pedido. A melhoria em questão foi nessa tela, quando selecionamos, aqui na opção de mais, essa opção aqui embaixo, podemos selecionar aqui a opção descrição. Nessa opção, podemos basicamente pesquisar os produtos pela descrição dele. Porém, uma melhoria muito solicitada para facilitar é que essa tela também pesquise por código. Então, por exemplo, temos aqui o produto código 36. Notem que o nome desse produto é Combo 3, o código dele é 36. Eu posso aqui pesquisar como combo, ele vai me demonstrar apenas combos, tá vendo aqui? Todos aqui são apenas combos. Ou eu posso pesquisar por 36. E aí ele automaticamente, como só tem um código 36, ele já adicionou aqui automaticamente, que nem o PDV. Né? Quando a gente tem apenas um código, um produto com um código, ele já adiciona automaticamente. Então deixa eu demonstrar com outro produto. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu tenho ali patinho. Qual que é o código do patinho? É o 1521. Vou colocar aqui 1521. Se eu não pesquisar, né, se, por exemplo, ali eu cliquei o código do produto, cliquei em pesquisar, ele já fez a mesma pesquisa que o PDV faz e adicionou na lista. Se eu não pesquisar, ele me traz o produto para eu visualizar. Então aqui a gente tem o código 1521, que é referente ao patinho, beleza? Então essa é uma melhoria da qual foi implementada visando a facilitação de inserção de produtos, né? Aqui o vendedor tem duas escolhas, ele pode pesquisar pela descrição ou ele pode pesquisar pelo código, que às vezes pode ser mais hábil para ele, beleza? Então, passando agora para a próxima funcionalidade, que agora seria em questão ao PDV Mobile e aos Saurus Comandas. Essa é bem interessante. Primeiro, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Explicar aqui primeiro o que seria o RFID. O RFID é basicamente isso aqui. Essa é uma comanda de RFID. Ela possui um chip nela que basicamente funciona por aproximação. Então, em dispositivos que possuem o NFC, né, que é a aproximação por contato,
podem utilizar agora, tanto no PDV Mobile quanto no saldo de comandas, esse tipo de comanda, tá? Não necessariamente ela vai ser nesse formato ou vai estar branca, assim, por exemplo, isso aqui é só um modelo de exemplo, mas o que tem aqui em si é esse chip, o chip RFID. Pode ser utilizado aí, dependendo de como você encontrar no mercado, em outros formatos, entendeu? Às vezes, não sei, pode ser colocado numa pulseira, né? E aí o mesmo chip que tem aqui é colocado nela. Aí depende de como é aplicado o chip que tem aqui. Então, basicamente, a melhoria, a nova funcionalidade, ela visa a gente conseguir criar e importar comandas pelos Saurus Comandas e PDV Mobile. Então, no Comandas a gente vai criar a comanda dessa daqui e no PDV Mobile a gente vai importar apenas aproximando, tá? Então, eu vou retornar aqui demonstrando a minha tela com o meu celular. Então, lembrando, a comanda RFID, né, o objeto que possui esse chip, para ser utilizado, ele precisa que o seu aparelho tenha NFC, né, que é a comunicação por aproximação, tá? Esse daqui, por exemplo, o meu celular, ele possui NFC. Também, outro equipamento que pode ser utilizado, visando uma POS, por exemplo, seria a P2 da Tectoy. Ela também possui uma comunicação NFC compatível, tá? Então, basicamente, a utilização ela é bem simplificada. Eu vou tentar demonstrar para vocês. Deixa eu colocar aqui o Teams em outra tela, só para eu ver como que está a câmera para tentar demonstrar. Ó, então, tá aqui o salve dos comandos, né? Eu estou com ele aqui, aberto. Vocês estão vendo tanto na câmera quanto na tela. Eu vou iniciar ele aqui. Vou selecionar aqui qualquer usuário. Tá aqui o aplicativo. O interessante deixa eu tentar demonstrar o máximo dele possível. Tá aqui a comanda. Basicamente, a função eu vim aqui aproximar na parte onde tem a NFC, no meu caso aqui é na parte de trás, e notem que ele já puxou a comanda, tá? Inclusive esse código que aparece aqui, E988, é o ID que vem no chip da comanda. Então, isso é muito interessante porque basicamente você não precisa digitar, você só aproxima essa comanda e ele vai puxar ela, tanto aqui no Salvos Comandas quanto no PDV Mobile. Utilização bem simples. Peguei aqui a comanda, aproximei do meu aparelho, ele está com ela já em aberto. Posso vir aqui e colocar produtos, né? Posso selecionar aqui a grade e colocar. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, Coca-Cola, algumas delas, vou finalizar. Beleza, temos a comanda. Se eu puxar novamente a comanda, ele vai puxar normal. Então, por exemplo, ele não vai criar uma nova comanda. Vou demonstrar aqui, ó. Vou aproximar de novo, puxou a mesma comanda. Então, ele referencia o ID desse objeto. Cada um, o chip vai ter o próprio ID. Ok? E aí, basicamente, fiz a comanda aqui no saldo dos comandas, criei ela por meio dessa, já está vinculada ao ID dela. Feito isso, eu posso abrir aqui o meu PDV. E posso também importar a comanda no PDV. Então, como funciona? Aqui o meu PDV ele está com a visualização de layout, ele está configurado para a visualização disponível ter a parte de visualizar comandas. É muito importante ter isso para poder puxar essas comandas por aqui, tá? Então, basicamente, eu posso iniciar a venda, venho aqui na parte de importar comandas e posso selecionar ela aqui. Já vem. Então, já temos o pedido aqui na tela. Acho que deu para ver na câmera, né? Não sei se focou, mas só para demonstrar que foi ao mesmo tempo. Já temos aqui no PDV Mobile o pedido que eu criei por aqui, importado. Então, notem que está as duas cópias que eu inseri. Então, é uma funcionalidade muito interessante. Isso daqui, a capacidade que a gente tem com isso daqui é muito grande, porque, como eu mencionei, é um chip que tem aqui, é um chip de RFID, ele pode ser aplicado em diferentes formatos, né? Comandos normalmente é o mais utilizado, aí tem vários tamanhos de comanda, enfim. Basicamente, aqui a gente tem agora essa aplicação, tanto no saldos comandas quanto no PDP Mobile. Vou mostrar aqui mais uma vez. Inclusive, vou aqui, ó, por exemplo, no PDP está aberto, está aqui a comanda, ó, tá aqui ela, vou cancelar ela aqui. Deixa eu cancelar aqui meus saldos comandas também. Vamos abrir de novo, ó. Ele já vem zerado novamente. Aí eu posso colocar aqui os produtos, tá? Coloquei agora 5 cocas. Vou finalizar. Volto lá para o meu PDV. Nessa tela aqui, inclusive, se você quiser ir na tela de seleção normal,
Ao aproximar, ele já vai identificar, tá? E aí já vai direto. Se eu tiver mais comandos, posso importar também. Notem que no Saurus, no PDV Mobile, ele fica aqui pedido 11. Eu posso utilizar vários comandos, importar aqui e finalizar tudo em uma venda só também, beleza? Além disso, também temos agora uma nova funcionalidade no PDV Mobile em questão a configuração White Label. Então, essa funcionalidade visando muito a marca da sua revenda. Então, para trazer aquele realce de, por exemplo, qual é o revendedor que atende o cliente. Ou, em alguns casos, você configurar algo específico para o cliente, mas normalmente esse não é o ideal. É uma aplicação que é mais, por exemplo, para você customizar conforme a revenda. Como que funciona o white label? Acredito que aqui, enquanto estava demonstrando, alguém se perguntou por que, que o PDV dele tá ali em cima tá preto e embaixo tá como se fosse um marrom bege. É tipo se for daltônico, tá, gente? Para mim isso é um marrom. Ainda não falei disso exatamente para ter essa dúvida. Por que, que isso está acontecendo? Então, basicamente, agora temos uma configuração white label que pode ser aplicada no PDV Mobile. Isso para já trazer de todos os clientes automaticamente que utilizam o PDV na sua carteira. Então, vou demonstrar, antes de dar mais detalhes aqui no PDV Mobile, eu vou demonstrar aqui em questão a configuração disso. A configuração ela é bem simplificada. Então, basicamente, aqui no seu painel do licenciamento, você tem a parte aqui de configurações, temos a configuração White Label, tá? Então, a configuração que é demonstrada no PDV, por exemplo, ela segue aquele padrão que tem no Touch One. A gente pode colocar, por exemplo, a coloração do Touch One, alterar o ícone que fica aqui, né? Então, aqui no licenciamento, esse ícone no canto, acho que vocês estão conseguindo ver, também pode ser alterado no Touch One. Agora também podemos alterar no PDV Mobile. Uma configuração bem básica. A gente tem aqui a configuração White Label. Por padrão aqui não vai vir nada, né? Vai vir sem essa configuração aplicada, vai ter um mais, basicamente, que indicando que está padronizada, está puxando padrão. Quando eu clico nessa opção, eu posso editar ela e inserir as informações que eu desejo. Então, temos aqui, por exemplo, o logo principal e o logo secundário, já demonstro para ele, para vocês, onde esses logos são aplicados, e as cores. Então, a gente pode colocar, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, a cor primária vai ser preta, a secundária vai ser esse amarronzado, e a terciária vai ser o branco, que em alguns lugares ele aplica o aspecto da cor branca, tá? Então, basicamente, configurando isso, eu vou demonstrar aqui para vocês como que fica na prática. Deixa eu voltar aqui para o meu Ndesk. Aqui, beleza. Bom, primeiro eu vou fechar e abrir aqui o PDV. Notem que quando ele é iniciado, ele me traz o logo secundário, que é esse daqui. Então, eu iniciei ele, ele me traz esse logo aqui. Deixa só eu ajustar aqui o celular. Beleza? Então ele me traz o logo secundário e o principal, né? Principal não, o primário, ele fica aqui, cadê? Aqui, na tela de login. Então deixa eu sair aqui do meu login, resumo de sessão, vou fazer o logout. Ó, notem que aqui em cima tá o logo primário, Saldo Software, ó, bonitinho. Então, basicamente, permite uma customização white label para você adequar o aplicativo à sua marca, à sua revenda, né? Permitindo, assim, você alterar as cores e logo para ficar de uma forma bem mais interessante de revenda, ok? Tanto essa opção quanto a da comanda RFID, elas estão disponibilizadas em versões, elas estão em fase de teste e logo serão disponibilizadas para piloto, tá? Então, caso vocês tenham interesse, podem nos contatar ou verificar com o gerente comercial referente à data de liberação. Você já pode fazer o piloto dos aplicativos, mas por hora eles estão em teste, tá bom? Finalização de teste, no caso. Então, basicamente, temos aqui, ó, acredito que todos conseguiram ver. Deixa eu entrar aqui e fazer uma venda, só para vocês verem mais sobre a coloração. Então, tem ali em cima que ele detalha, né, o preto e o marrom. Aqui também tem, ó, na grade também fica a cor secundária, né? Notem que tá esse amarronzado aqui na parte da grade, ó, que mostrar com o mouse fica mais fácil. Enfim, ele pega aqui as cores que você definiu ali como primária, secundária e a terciária, tá bom?
Antes de continuar, deixa eu verificar se temos alguma pergunta por enquanto, e aí já continuamos. Pergunta do Carlão da Intel. Onde as comandas serão cadastradas? As comandas, elas são, como assim, cadastradas? As comandas, elas são geradas aqui no saldo das comandas, né? Então, por exemplo, assim que eu aproximo esse RFID, ele já vai puxar a comanda. Ela não tem, por exemplo, acredito que entendi mais ou menos a dúvida. Ela não tem, por exemplo, eu pego essa comanda e eu tenho que fazer algum cadastro prévio no PDV. Não, ela é que nem, por exemplo, imagina a comanda que já tem na padaria mesmo. Ela tem lá a numeração 123. Você não precisa configurar a numeração 123 necessariamente. Se você ler esse código, ele vai puxar, entendeu? Basicamente a mesma coisa. A única questão ao serem adquiridas, basicamente cada uma precisa ter o próprio ID. Então, como eu demonstrei, o ID dessa comanda aqui, cadê meu mouse? O ID dessa comanda é E9882314, entendeu? Cada comanda tem que ter o próprio ID e quando aproximar, ele já vai puxar o ID dessa comanda. Ó, pergunta do David da Salutar. Tanto comandas quanto o PDV Mobile funciona na Smart POS? Caso queira finalizar a venda no PDV Mobile, como crédito, já passa na maquininha direto? Pergunta muito interessante. Sim, tanto o PDV Mobile quanto os saldos comandos, eles funcionam normalmente em uma POS. Se você deseja utilizar, né, esse layout de comanda, é necessário utilizar, por exemplo, a P2 da Tectoy, tá? Ela possui o NFC compatível. Então, quando for liberado essas versões para a POS, também tem a questão de liberação para adquirente, né? Você pode utilizar o modelo P2 para poder utilizar, se você quiser, a comandas. Mas, de forma geral, que já está em produção, você pode utilizar normalmente PDV Mobile e salvar os comandos para criar a comanda, importar a comanda, finalizar a venda, como ele mencionou no crédito, para puxar a maquininha direto, tá? Quais os tamanhos das imagens para colocar no PDV Mobile? O recomendado para imagem secundária, que é a que fica aqui no. Aliás, é recomendado das duas, né? É em média de 200 por 200 pixels. Mas aí pode depender, por exemplo, aqui o Sauro Software ela é mais larga, então tem algumas mudanças, né? Mas o padrão normalmente é 200 por 200. Mas podem utilizar outros tamanhos. Eu recomendo testar de acordo com o logo, porque vai depender de como é o logo, né? Ó, pergunta novamente do Carlão da Intel. Pois, se não forem cadastrados, qualquer cartão vira comanda? Não seria no caso qualquer cartão. Se eu pegar, por exemplo, meu cartão de débito, ele não vai virar uma comanda, porque são comunicações diferentes, né? O layout da informação que ele passa é diferente. Então é mais uma padronização que vai ter na própria comanda. Ó, pergunta do Bruno Siqueira. O nome do aplicativo ícone por hora, ele ainda não é atualizado, tá? É atualizado a parte dentro do aplicativo, beleza? Por hora. Então, por hora não temos mais nenhuma pergunta, vou dar continuidade aqui, beleza, pessoal? Caso vocês tenham mais alguma, pode me encaminhar, eu já verifico. Bom, então continuando aqui, já falamos dos saldos pedidos, PDV Mobile e comandas, agora temos as melhorias e nova funcionalidade do Touch One Web. Então, primeiro aqui eu vou demonstrar para vocês em relação a melhoria de importação de um XML. Então, aqui nós temos a importação de XML, né? Podemos vir aqui na parte de entrada de mercadoria, selecionamos o mais, pegamos aqui um arquivo XML, aqui, por exemplo, esse daqui. E a melhoria, ela se refere basicamente a quando existem produtos novos nesse XML. Então, imagina que eu peguei peguei uma primeira nota de um fornecedor, vieram vários produtos novos, eu tenho que informar aqueles dados nos produtos. Então, foi criado
foi melhorado a parte de você inserir a categoria e marca. Você inseriu no primeiro produto, ele vai seguindo para os próximos a mesma categoria e marca, tá? Então, vou demonstrar aqui para vocês, essa é a tela inicial, após a gente importar o XML. Para a gente fazer esse cadastro, né, para indicar quais são os dados dos produtos e cadastrar eles, a gente vem aqui embaixo, selecionamos informações detalhadas, vai ter aqui a parte inicial, né, de dados da NFE, e logo após temos os dos produtos, né? E aqui é muito interessante, eu posso pegar esse produto, detergente em pó, por exemplo, posso selecionar ele, posso falar, esse é um produto novo no seu estoque, clica aqui. Com isso eu tenho a opção mais opções de cadastros, e tem a categoria e a marca. Basicamente, eu posso pegar aqui categoria, eu posso selecionar a limpeza, marca, eu vou selecionar Urca, e vou para o próximo produto, clico aqui em avançar. Aí imagina que o papel toalha também é a mesma coisa, também é da categoria limpeza e também é da marca Urca. Não que seja o caso, mas imagina que é, porque normalmente quando vem notas de fornecedores, muitas vezes é sempre a mesma marca. Às vezes você vai comprar produtos da Coca-Cola, por exemplo. Eu seleciono aqui em clique aqui e ele vai me indicar que esse é um produto novo. Com isso, se eu seguir aqui a ordem, né, então eu tenho aqui o produto detergente em pó Urca. Ele foi selecionado limpeza e na marca Urca. Quando eu avanço, papel toalha já tem aqui a mesma categoria e marca. Então, para facilitar, né? Para não ter que ficar toda hora selecionando a mesma coisa. Então, imagina uma. Esse XML não tem tantos produtos, né? Ele tem só 29, mas imagina que o XML tem 200 produtos, né? Facilita aqui para eu selecionar uma vez e todos os produtos em diante serem selecionados com essa categoria e marca, tá? Beleza. Então, agora continuando na nova funcionalidade também do Touch One, uma funcionalidade muito aguardada e interessante, que é o controle de crediário e fidelidade. Então, como que funciona esse controle? Possuindo o contratado, né, a gestão de convênio, então aqui no contrato do cliente ele precisa ter o módulo gestão de convênios contratado. Vamos ter aqui na parte de gestão de pessoas, que é onde a gente normalmente cadastra o cliente, o funcionário, a parte de convênios e gestão de faturas, tá? Então, aqui em convênios, podemos cadastrar basicamente os cartões fidelidade dos clientes, tá? E na gestão de faturas, podemos efetuar a baixa desses cartões. E vamos lá, que é bastante coisa, esse módulo está bem completinho, está bem interessante. Primeiro, temos aqui já um cartão cadastrado, vou cadastrar um do zero para vocês verem como funciona. Então aqui vai demonstrar todos os cartões que temos cadastrados, podemos buscar pelo nome ou número do cartão aqui em cima também. Podemos selecionar aqui no canto inferior direito a opção de adicionar cartão, e aqui a gente seleciona a pessoa que vai ter esse cartão, né? Eu vou colocar aqui, que é o teste 1, que vai ter o cartão. De início, temos aqui três opções, né? Temos aqui o número do cartão, aliás, quatro opções, né? O número do cartão, que ele vai puxar por padrão o CPF ou o CNPJ, vai puxar o documento da pessoa, mas nada impede de eu colocar, por exemplo, o número 2, se eu quiser. Porque normalmente, quando a gente tem um cartão de fidelidade, algo muito fácil é você colocar o documento da pessoa, que aí ela vai sempre saber qual é o número dela, basicamente é o documento dela. O limite, né? Podemos colocar aqui, por exemplo, vai R$ 2.000 de limite. Uma senha que é configurável se vai pedir ou não a senha, já vou demonstrar para vocês. E a validade. A validade ela padroniza como um tempo, já vem como padrão aqui, um período de 5 anos, que normalmente é o período que a gente tem de cartões em geral, né? Então, aqui ele visa muito como se fosse um cartão de crédito mesmo. Né? Você vai cadastrar um cartão, o cliente vai passar as vendas dele, ele vai depois fazer a baixa. Então, basicamente funciona como um cartão de crédito. Então, ele puxa o período padrão de cartões, que são 5 anos, que é uma validade de 5 anos. Mas, se vocês quiserem, pode ser alterada essa data sem problemas, tá? Só alterar aqui também. Pronto, sim a 1. Coloquei esses dados, posso selecionar salvar. Ele vai cadastrar esse cartão aqui no Touch One. E agora temos mais algumas opções. De início, podemos ver aqui que tem cartões adicionais. Isso também é muito interessante. Então, imagine que eu tenho aqui o cartão principal de R$ 2.000. Eu posso ter também cartões adicionais, que vão dar mais limite ao parceiro.
Tá? Então, como que funciona? Imagina que eu venho aqui, eu crio um novo cartão, só que pode ser, às vezes, entendido como, por exemplo, esse daqui é o cartão, sei lá, do pai, e esse daqui é do filho, que, por exemplo, também quer pegar as coisas, mas quem vai pagar é o pai. Tá? Então, eu pego aqui, vou cadastrar um cartão adicional e já explico melhor. Vou colocar aqui, por exemplo, a pessoa, consumidor genérico mesmo, vou colocar aqui número 3, vou colocar aqui, colocar o Lucas aqui, um limite de R$ 100 só, ganha um também. E vou salvar. E o que acontece aqui? Eu tenho meu cartão principal, que é R$ 2.000, e tenho esse cartão adicional do Lucas, que é mais R$ 100. Então, o Lucas pode usar esse cartão, ele tem R$ 100 de limite lá dele. Quando vier a fatura, quando for efetuada a baixa, o teste aqui, ele vai pagar também esse valor que o Lucas consumir. Então, basicamente, ele é um dependente, entende? Eu posso cadastrar um cartão principal, vários cartões adicionais, e aí, quando for efetuar a baixa do principal, ele já vai puxar os valores que estão em aberto desses adicionais. Então, basicamente, é isso: é um cartão principal e os seus dependentes. Beleza? Feito isso, já temos cartões cadastrados. Quais são as funções que a gente pode fazer com eles? Antes disso, eu quero só demonstrar algumas configurações que temos relacionadas aqui ao crediário na parte de configurações da empresa. Então, se viermos aqui em configurações, também temos aqui em configurações da empresa a parte convênio, tá? Aqui tem algumas questões muito interessantes de serem ajustadas, como, por exemplo, o limite de crédito padrão. Isso aqui é muito interessante para poupar trabalho, né? Então, eu posso colocar aqui que o limite padrão é R$ 1.000. Todo cartão que eu cadastro novo, ele vai vir com R$ 1.000, só que você pode digitar lá na hora, sem problemas. Uma senha padrão também muito interessante. Posso colocar aqui que todos os cartões, a senha padrão é 1. Aí ele já vai puxar para o padrão senha 1, também pode ser editado se quiser. Permite configurar dia fechamento e dia pagamento. Como que funciona? Temos aqui embaixo o dia de fechamento e pagamento padrão. Então, novamente, ressaltando como se fosse um cartão de crédito em si. Eu coloco aqui qual que é o dia de fechamento. Então, se eu pegar esse mês, imagina que meu dia de fechamento é dia 27. Tudo que eu pego antes do dia 27 vai ir na fatura do mês que vem. Se eu pegar a partir do dia 28, vai vir só na próxima fatura, né? Que seria esse o dia de fechamento. O dia de pagamento é basicamente o dia do vencimento. Então, fecha no dia 27, vou colocar que o pagamento é no dia 1, ou, sei lá, dia 5, né? Então, fechou. Depois desse fechamento, ele vai no dia do pagamento e coloca o vencimento do cartão. Permite configurar dia de fechamento e dia de pagamento, indica que no cartão em si eu posso também definir esses dados. Então, eu tenho a minha padronização, mas eu posso escolher para cada cartão também uma data diferente se eu quiser, tá? Aqui no modelo de autenticação, temos basicamente o padrão que já temos na Saurus, né? Que temos aqui o número do cartão, cartão mais senha ou documento do cliente apenas, e percentuais de multa e juros. Então, posso já definir por padrão qual que é o percentual de multa se atrasar e o percentual de juros por atraso no dia, tá? Basicamente, a diferença, né? A multa, ela assim que vence é aplicada, os juros é aplicado diariamente. São essas configurações muito interessantes, principalmente em questão da padronização, tá? Então, voltando aqui no gestão de faturas, já temos os nossos cartões cadastrados, tá? Então, temos o cartão do teste 1, gestão de faturas, não, desculpa, no convênios aqui, temos os cartões do teste 1. Antes de demonstrar em questão a baixa, a outras funcionalidades, quero demonstrar aqui em questão a utilização. Primeiro, e muito interessante, quando a gente cadastra um cartão, né? Imagina que eu tenho aqui esse cartão teste 1. Eu tenho aqui a opção de quando seleciono aqui para editar o cartão, então eu tenho aqui o teste 1, eu seleciono para editar, eu posso gerar o QR Code do cartão. Então, eu posso basicamente entregar para o cliente esse QR Code e ao invés dele ter que memorizar o número, né, do cartão, ele só usa esse QR Code aqui em si. Ele não vai trazer a senha, tá? Então, basicamente, ele é do número. A partir do momento que ele passa esse QR Code, ele vai pedir também a senha. E aí é o cliente que digita ali a senha dele, tá? Mas, pelo menos, já ajuda em questão ao número. Então, é tudo para você poder deixar da forma que mais se adequar ao cliente. Ele pode usar o número como o documento dele, que já é o padrão, eu posso alterar, né? Aqui, por exemplo, é o número 2, ou eu posso utilizar o QR Code do cartão, e às vezes até eu pego, algo assim, só uma plaquinha e colo esse QR Code para fazer algo mais ainda como se fosse um cartão de crédito próprio da loja.
né? Algo que vai ficar bem mais white label para a empresa, mais private label, né, que fala. Então, beleza. Agora, em questão à utilização, a utilização também é bem simples, né? Basicamente, eu preciso ter uma forma de pagamento cadastrada para utilizar o crédito loja. Então, aqui temos no botão mais, temos a opção crédito loja, que é essa daqui, tá? Aqui definimos uma descrição, basicamente, parcelamento máximo e qual que é o valor mínimo para cada parcela, tá? Descrição, o nome dela, quantas parcelas ela permite dividir e o valor mínimo da parcela indica, por exemplo, imagina que eu coloco o parcelamento até 10 vezes e valor mínimo R$ 100. Sendo assim, eu só vou conseguir dividir em duas vezes, por exemplo, se a venda for R$ 200 ou mais. Três vezes tem que ser R$ 300 ou mais. Então, ele escala de 100 em 100, tá? Aqui eu já tenho a crédito loja cadastrado, essa forma de pagamento aqui. Agora a gente pode ir basicamente para a utilização em si. Então aqui no vender, a gente vai efetuar aqui a parte de vendas. E aqui o processo é bem simplificado. Eu posso vir aqui, vou fazer um lançamento avulso, um lançamento de R$ 10, por exemplo, né? Coloco aqui o valor a pagar, venho aqui na forma de pagamento, seleciono a forma de pagamento referente ao crédito loja, escolho qual que é, se eu vou dividir essa forma de pagamento, se eu não vou, então posso colocar aqui que vai ser só em uma vez. Continuo, e ele vai me pedir ou o QR Code, que aí ele vai abrir a câmera e você pode passar o QR Code, ou digitar. Eu vou aqui no caso digitar. Vou colocar aqui o número do cartão 2, senha 1, vou confirmar. Ele vai solicitar aqui o crédito e vai imprimir a venda. A impressão ela é um pouco diferente, ela vai trazer aqui a venda em si, né, o modelo de venda que está configurado, e abaixo vai trazer a promissória, que é basicamente o comprovante que a pessoa pode dar para o cliente final assinar, né, indicando que ele é, irá pagar. Né? Tem aqui o campo que ele reconhece essa dívida e que irá pagar. Então tem aqui a parte de assinatura e o documento da pessoa que você pode pedir para preencher, beleza? Feito isso, basicamente agora a gente tem a baixa desse lançamento. A baixa, ela pode ser feita tanto aqui na tela do caixa, inclusive a gente pode favoritar para ficar fácil, né? Então aqui a gente tem o consulta convênio. Inclusive, para quem ainda não utiliza muita parte de favoritar, é muito interessante. A gente tem aqui no painel esquerdo do Touch One todos os favoritos dos módulos aqui. Então, o que é muito utilizado é recomendado que seja favoritado. Inclusive, uma nova funcionalidade também aqui é em questão da tela padrão. Então, notem que aqui, ó, define a tela de venda padrão. O meu é catálogo de produtos. Se eu colocar aqui o teclado, ele sempre vai direto para a tela de venda rápida, né? Que eu só coloco o valor da venda, não seleciono produtos. Então, eu favoritei aqui o consultar convênios, posso selecionar por aqui ou clicar aqui. Aqui no consultar, ele também pede o QR Code ou posso digitar. Lembrando que QR Code é do número. Mesmo se eu utilizar o QR Code, depois eu tenho que informar a senha. Coloca aqui o número do cartão 2, senha 1, clica em confirmar. Ele vai buscar os lançamentos que temos nesse convênio. Esse lançamento aqui em questão, ele ainda está em processamento, então logo vai ser disponibilizado. Mas, por exemplo, temos aqui o do cartão 1, alguns lançamentos, né? Então temos já alguns lançamentos que já foram dados baixa. Inclusive fica bem interessante porque ele fica um histórico aqui. Notem que esse cartão, ele fez uma venda, um pagamento, uma venda, um pagamento. Como funciona a informação que tem aqui? Eu tenho aqui a da venda, o valor que ele foi utilizado. Esse pagamento aqui, notem que ele está como antecipado. Isso indica que eu dei baixa nele antes da data de vencimento. Isso é modificado conforme a data que você paga. E novamente mais uma venda e pagamento. Tá? Então a gente pode ver de forma sucessiva quais foram as movimentações que utilizou. E basicamente, tendo um valor em aberto, é bem simples, você selecionaria aqui a opção de pagar fatura, escolheria a forma de pagamento e daria a baixa no fidelidade normal, beleza? Então, basicamente é isso, é um módulo muito interessante, muito completo, com bastante função, né? Principalmente em questão de padronização, você poder padronizar senha, padronizar limite, é bem interessante. Né? Deixa eu voltar aqui para a retaguarda. E aí, basicamente, é isso. Vamos ver se temos mais alguma dúvida. Ahn,
Uma pergunta do Gabriel Compete. Em relação ao RFID, sempre ficará com o ID dele? Não seria possível aparecer o número da comanda, pois quando for finalizar a comanda em um caixa desktop tem algum meio do operador descobrir qual é o RFID. Aí depende da questão de como você vai solicitar a criação desse objeto, né? Ele vai ter o número que você desejar. Aí quando for, por exemplo, solicitado, né, para criar essas comandas, aí tem que ser validado com o fornecedor qual que é o modelo de número que ele consegue colocar aqui no chip RFID do cartão, tá? E é o que eu mencionei. Notem que esse daqui é branco. Inclusive, na pergunta do Gabriel é muito interessante, porque você poderia colocar uma... customizar, né? Colocar aqui a informação bonitinha do cliente, o número, que nem uma comanda de padaria mesmo. Mesma coisa da comanda. A diferença é que ela tem um chip de aproximação, além de ser uma comanda, tá? Pergunta aqui do Luca, qual o formato padrão das imagens para configurar o White Label? O formato você pode utilizar tanto PNG quanto JPG, tá? Normalmente é recomendado utilizar PNG porque ele possui uma qualidade melhor. Tô aguardando se cai mais. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se cai mais alguma pergunta na fila. Então, pessoal, só enquanto isso, revisando aqui o que a gente já repassou, né? Então, hoje nós vimos a melhoria dos saldos pedidos, tivemos a configuração de white label do mobile, que auxilia muito aí na parte de revenda do software, as inserções de funcionalidade de RFID tanto no PDV Mobile quanto no Comandas, a melhoria no Touch One para seleção da categoria e marca ao importar um XML, e essa nova funcionalidade muito aguardada do Touch One do Fidelidade. Essa parte do Fidelidade, ele também está em piloto por hora e logo vai ser disponibilizado em produção, tá? Por hora está em piloto, caso vocês tenham alguma dúvida sobre, podem entrar em contato com a gente para poder verificar melhor, tá? Deixa eu ver se temos mais uma pergunta. Ó, pergunta do Luca. O Fidelidade do Touch One possui a baixa parcial? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já carregou aqui o lançamento, então posso demonstrar. Cadê? Ah, peraí, tá ali. Compartilhar, tela 1. Ó, em questão de baixa, inclusive eu demonstrei naquela tela, agora eu vou mostrar aqui. Na parte de gestão de faturas, a gente tem aqui, né, os convênios, temos gestão de faturas. Eu também posso efetuar a baixa por aqui, pela retaguarda. Então, basicamente, o que eu quero efetuar a baixa é o teste 1. Eu tenho aqui, posso selecionar ele. O meu valor pendente é de R$ 10, tá? Posso selecionar aqui a opção de pagar fatura e seleciono qual é o valor de pagamento. Vem por padrão selecionado R$ 10, eu posso vir aqui e colocar, vai ser no dinheiro, né? Ou posso vir aqui e colocar R$ 5, falar que vai ser no dinheiro, ele me gera aqui um comprovante do pagamento e o restante ele vai ficar aqui, ó, vai ficar na fatura ainda. Então agora a gente ainda tem, ó, um pagamento de R$ 5 a efetuar, tá vendo aqui? R$ 5. Aí eu posso pagar esses 5 restantes. Então basicamente também temos a baixa parcial, tá? Tivemos mais uma pergunta do Luca, mas foi a mesma que eu acabei de responder. Acho que só enviou 2 vezes. E acredito que não temos mais nenhuma pergunta, pessoal. Caso mais alguém tenha alguma dúvida dos temas que apresentamos hoje, podem entrar em contato conosco no canal de atendimento de suporte, tá? Estamos à disposição para qualquer dúvida. Peço que todos que não puderam acompanhar, acompanhem o canal de YouTube que possuímos, ele vai sair essa live gravada, e aqueles que puderam acompanhar a live, agradeço e desejo a todos uma ótima